Olá, queridos ouvintes, Pai do Senhor Jesus, meu nome é André Salles e está começando mais um devocional Temor e Tremor. Estaremos dando continuidade ao estudo que nós estamos fazendo no livro de Atos dos Apóstolos. Desta vez, estaremos no capítulo 13, a partir do versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 42. Diz assim a palavra do Senhor: Quando iam saindo, rogavam-lhes que lhe repetisse essas palavras no sábado seguinte. E quando a reunião acabou, muitos judeus e gentios devotos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé, aos quais, falando-lhes, os encorajavam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Mas vendo as multidões, os judeus, encheram de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Verso 46. Então Paulo e Barnabé falaram corajosamente. Era necessário que, em primeiro lugar, se pregasse a vós a palavra de Deus. Mas, visto que as rejeitais e não vos considerais dignos da vida eterna, nós nos voltamos para o gentio, porque o Senhor nos ordenou: eu te pus como luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram. E a palavra do Senhor divulga-se por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais líderes da cidade, provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram do seu território. Mas estes, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, partiram para Íconio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Queridos, esta é a palavra do Senhor. Vamos orar. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui, meditando na Tua palavra, Senhor. Queremos te pedir a iluminação do Teu Espírito Santo no nosso coração, sobre a nossa mente, para que nós possamos entender a Tua palavra e vivê-la, Pai. Assim, Pai, desfrutando da Tua maravilhosa graça e perseverando nos Teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto ao qual nós lemos, nós temos aqui um poderoso despertamento por meio da pregação da palavra de Deus e, em seguida, uma perseguição terrível. Queridos irmãos, vamos aqui aprender algumas coisas. Olha o que é que acontece nesse texto aqui. A mensagem do apóstolo Paulo, aqui na sinagoga de Antioquia, foi tão impactante que surtiu aqui dois efeitos. O primeiro efeito, você vê no verso 42 e no 43, é o seguinte: é de que os líderes da sinagoga pediram uma repetição da mensagem no sábado seguinte. Ou seja, eles mal podiam esperar para o próximo sábado, já queriam ouvir a palavra novamente, porque a palavra impactou de forma extraordinária, gloriosa, os corações dele. Queridos, nós precisamos voltar urgentemente para isso daqui, irmão. Se apaixonar pela palavra, sabe? Mal poder esperar já para o outro culto, já querer ter uma sede grande pela palavra, voltar à palavra de Deus e entender que é por meio dela que nós somos transformados, nós somos salvos, nós somos libertos. Guardei a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Santificam na verdade, a tua palavra é a verdade. Não há tropeço para aqueles que amam a tua palavra. Queridos irmãos, precisamos voltar urgentemente a se apaixonar pela palavra de Deus. Olha o que é que acontece aqui. Outra coisa. O segundo efeito é que muitos dos judeus, eles seguiram Paulo e Barnabé e eles são então encorajados a perseverar na graça de Deus. Olha que coisa tremenda aqui. Perseverar na graça de Deus. Deus nos concedeu a sua graça, queridos. Nós precisamos perseverar nela. Então o que é que acontece? Naquela semana ali, algo extraordinário aconteceu naquela cidade, Antioquia da Psídia. O evangelho produziu um impacto nas pessoas. E as consequências da pregação de Paulo foram tremendas. Que Lucas relata no verso 44 o seguinte: no sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Como é que a gente chama isso aqui, povo de Deus? Avivamento, irmãos.
Queridos, se quisermos que haja um avivamento como esse aqui, no nosso estado, no nosso país, precisamos se voltar à palavra de Deus, pregar a ela com fidelidade, pregar ela com perseverança, pregar ela com amor, com paixão. Meus amados irmãos, estamos passando momentos difíceis, do qual muitas pessoas estão frias na fé, estão vivendo uma apatia espiritual. E para que haja uma revitalização na igreja, é preciso nós voltarmos à palavra de Deus, a pregar, a ensinar e a perseverar na mesma. Precisamos entender isso. Olha o que é que acontece aqui. Nenhum milagre é relatado aqui na cidade. Mas a palavra de Deus foi pregada com fidelidade, com poder. E uma cidade inteira, então, é despertada a ouvir a mensagem do Evangelho. Se nós quisermos que o nosso estado, o nosso país, a nossa cidade se desperte, meu irmão, como diz Paulo em Efésios, citando um texto do Antigo Testamento, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Precisamos voltar a pregar a palavra de Deus, como diz Paulo, pregar a palavra a tempo, a fora de tempo, insistir, perseverar. O Evangelho, meu irmão, sempre tem um duplo efeito. Nós temos que entender isso. É isso que nós vamos aprender aqui nesse texto. O Evangelho sempre tem um duplo efeito sobre o povo, sobre aquele que ouve o Evangelho. O primeiro efeito é de quebrantar, gerar um quebrantamento, gerar um arrependimento no povo, fazer com que o povo se renda aos pés de Cristo em arrependimento e em fé. E o segundo efeito é endurecer aqueles que rejeitam a palavra, que não querem a palavra, que rejeitam e receber a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então ele endurece o coração. Então nós temos que entender isso. Precisamos voltar a pregar com paixão e fidelidade a palavra de Deus. George Mueller, um homem de Deus, dizia o seguinte: o vigor de nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos. Meus irmãos, que lugar a Bíblia tem ocupado em nossa vida? Na vida do povo, na vida da igreja? Será que a palavra tem sido prioridade nossa? Precisamos entender isso. Porque a palavra, a prioridade na palavra que vai trazer um despertamento espiritual, que vai trazer um avivamento espiritual. Outra coisa também nós aprendemos aqui é que o despertamento espiritual, ele é imediatamente seguido por uma implacável e cruel perseguição pelos judeus aqui. O que é que acontece? Os judeus, tomados de inveja, ele blasfema e contradiz o que Paulo fala. Aí o que é que Paulo faz? Paulo e Barnabé, então, com toda ousadia e coragem, se voltam para os judeus e pregam o Evangelho. E como é que os gentios respondem? Com muita alegria, glorificando ao Senhor na palavra do Senhor. Isso está lá no versículo 48. Agora, uma coisa que é interessante. Olha o que é que acontece. Mesmo onde se manifesta a rejeição da palavra, os eleitos creem e são salvos. Olha que coisa tremenda. Não é porque alguém lhe rejeitou que não houve o efeito da palavra daquele lugar, não. Muitos aqui rejeitaram, mas muitos também creram e foram salvos. Então nós precisamos confiar no agir do Espírito Santo, não no nosso. Nossa responsabilidade é pregar a palavra e não salvar ninguém. Quem salva é Jesus, é a fé nele. Então nós precisamos entender, nós precisamos fixar, focar na nossa responsabilidade em pregar a palavra, porque o Senhor fará o resto. Ele salvará, ele libertará, ele despertará o seu povo. Um pastor nosso, é de algo interessante. Deus, ele moverá o céu naquilo que você não pode fazer. Mas Deus não vai mover uma palha daquilo que você pode fazer. Ou seja, pregar a palavra, podemos fazer isso. Então precisamos entender que nós precisamos cumprir com a nossa responsabilidade. Para que Deus, por meio da sua graça, possa enviar um despertamento espiritual, um avivamento espiritual sobre a sua igreja e sobre as nossas vidas. Porque é o que nós estamos precisando agora com urgência. Então olha só o que acontece mais no texto. Além de rejeitarem a palavra, os judeus manipulam as mulheres piedosas. Versos 50 ao 52. Eles manipulam as mulheres piedosas da alta sociedade e as autoridades locais para perseguir o apóstolo Paulo e Barnabé.
e expulsam ele do território, expulsam ele da cidade. Aí o texto fala, os missionários sacudiram o pó de seus pés e foram adiante, rumo a Icônio. E o interessante aqui para nós é que mesmo com a expulsão do apóstolo Paulo, eu lhe pergunto, como foi que os discípulos ficaram mesmo? Queridos, isso aqui é de muita importância para nós. Os discípulos que foram ganhos pela palavra, ele poderia aqui muito ficar triste, ele poderia aqui ficar rancoroso, poderia ficar ruim, mas não. Como é que eles ficam? O texto lá no versículo 52, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Olha como foi que os discípulos permaneceram, mesmo os líderes expulsando o apóstolo Paulo de lá. Agora, por que eles ficaram assim? Porque eles foram ganhos pela palavra, e não pelo emocionalismo, e não pelos argumentos filosóficos. Eles vieram a Cristo pelo poder da pregação do Evangelho, pela manifestação do Espírito através da sua palavra, tocando os corações. Por que, povo de Deus, que tem muita gente que vem a Cristo e logo 2, 3 dias eles se desviam, eles abandonam o Senhor, eles deixam o Senhor, eles saem da igreja. Por que acontece isso? Porque eles vêm por outros meios, por outros motivos, e não pelo motivo correto, e não pelo arrependimento, e não pela fé, e não pela pregação da palavra. É isso que acontece. Mas os discípulos aqui não, ó. Eles permaneceram cheios de alegria e do Espírito Santo de Deus. Precisamos aprender com esse texto, queridos, a se alegrar no Espírito. Deus, meu irmão, Ele preenche o vácuo criado pelas coisas que acontecem nas nossas vidas. Às vezes passando por um momento difícil, mas Deus sempre está conosco para preencher esse vazio. Ele mesmo, a presença dEle, é o preenchimento desse vazio. Um pensador, certa vez, disse que o vazio do homem é do tamanho de Deus. Só Deus para preencher o vazio do nosso coração. Então o que é que Deus faz aqui? Deus preenche o vácuo criado pela súbita saída dos seus mestres, Paulo e Barnabé, e dá aos discípulos o que é o dom da alegria, que é um fruto do Espírito Santo. A presença do Espírito, então, no coração dos crentes, constitui em si uma alegria tremenda, gloriosa, indescritível. Queridos, que Deus preencha a sua vida com alegria, com o Espírito Santo. Que Deus preencha o seu coração com alegria, com o Espírito Santo. Para que nós possamos continuar firme e forte na vontade de Deus, na palavra de Deus. E assim, através dessa pregação da palavra, venhamos, meus irmãos, pela graça de Deus, a receber de Deus um avivamento, um despertamento espiritual tremendo e glorioso. Que Deus te abençoe. Esta é a palavra do Senhor. Este é mais um devocional, Temor e Tremor. Quero pedir aqui para que você curta, para que você compartilhe, que você divulgue, que você se inscreva no canal e faça parte dessa história que estamos construindo junto, em pregar a palavra de Deus, em fazer a obra do Senhor. Que Deus te abençoe.